Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11. Mateus, capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso eu te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Eu já preguei tantas vezes nesse texto, eu acho que eu tenho umas 3 ou 4 mensagens preparadas, que eu já ministrei em cima desse texto. Mas essa mensagem eu tinha preparado ela para ministrar domingo, quando Deus falou ao meu coração para que o pastor Anderson ministrasse novamente à noite. E acabou que nessa semana Deus acrescentou mais algumas coisas, no momento que eu a estudava novamente. E Deus trouxe, desde a primeira vez que eu a preparei, Deus trouxe muita coisa nova, diferente daquilo que eu já tinha. E é algo extraordinário da Bíblia, né? Porque, por isso que a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Ela é viva, ela é eficaz, e ela sempre fala conosco de maneira diferente. O texto diz que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. É o Espírito de Deus que leva Jesus para o deserto. E é interessante que o texto diz que o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Não é o diabo que leva Jesus para o deserto, é o Espírito. E ele vai lá, ele é levado para lá, já com um propósito específico de ser tentado, ou testado, como diz uma outra tradução. Então a gente entende que Deus também pode nos levar a lugares, ou permitir situações, nas quais nós seremos tentados, sim ou não? Porque Jesus, quando ele falou das perseguições, ele disse assim: se eu, o Filho de Deus, fui perseguido, por que vocês não vão ser? Ele está querendo dizer que tudo que ele passou, nós também vamos passar. Então, Deus também pode nos levar a lugares, ou permitir situações em que nós seremos tentados. Deus ele não tenta ninguém, isso é bíblico, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. E o texto diz que não foi Deus que tentou Jesus, foi o diabo. Mas quem levou ele até lá foi o Espírito. Então há propósitos de Deus, até mesmo nas tentações. Há propósitos de Deus, até mesmo naqueles momentos difíceis que nós enfrentamos, porque o cristão ele tem 2 desafios. Ele
ele tem dois tipos de luta que ele vai enfrentar a vida toda, enquanto estiver nessa terra. O primeiro tipo de luta é a luta contra o pecado. O segundo tipo de luta é a luta contra as adversidades, contra as dificuldades, contra os momentos difíceis. Todos nós, todos os dias, nós seremos tentados em algum nível. Pode ter certeza disso. Porque esse é o papel do diabo. A gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. O papel dele é tentar. A Bíblia diz que ele está ao derredor, como leão, procurando uma oportunidade de quem ele possa tragar. Ele não brinca, ele faz isso 24 horas. Uma vez, uma pessoa tentou falar comigo, não conseguiu. Eu tinha tirado uns dias para descansar. E quando a pessoa conseguiu, ela disse: pastor, tentei falar com o senhor. Eu falei: pois é, filho, eu tinha tirado uns dias para descansar com a família e eu não estava. Pastor, mas o diabo não descansa, o diabo trabalha 24 horas. Eu falei: pois é, mas o meu modelo não é o diabo, o meu modelo é Deus. E a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Ele é o nosso modelo. Mas o diabo, ele está ali 24 horas fazendo o papel dele, que é tentar. Então, o que acontece? Há momentos que Deus pode sim, a propósito de Deus, até mesmo naqueles momentos que somos tentados. E quando nós somos tentados, nós também somos testados. Toda tentação é um teste. Toda tentação é um teste. A tentação, ela testa como está a nossa fé. A tentação, ela vai testar como está o teu nível de conhecimento da palavra. A tentação vai testar como está a tua vida emocional. A tribulação vai testar como está as tuas emoções, como estão as tuas emoções. Ela vai testar como está a tua espiritualidade. Ela vai testar como está a tua vida de intimidade com Deus. Porque o resultado da tentação vai revelar como você estava. E quando nós somos testados, quando nós somos tentados e a nossa fé é testada, só há duas possibilidades: ou nós somos aprovados no teste, ou nós somos reprovados. Não tem meio termo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O texto diz. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E no final desse tempo ele teve fome, como qualquer um de nós teria, como qualquer um ser humano sentiria. E a Bíblia diz que depois que ele teve fome, no momento em que ele encerra o jejum e ele está com fome, o diabo diz: agora é a hora. Porque ele vai tentar sempre naquela área, naquele momento que ele percebe ou que ele acha que você está fragilizado. O inimigo se aproxima quando você está fraco, ou quando ele acha que você está fraco. Se tem alguém que é astuto, e a Bíblia o define assim, é o diabo. Alguém que é estratégico. A Bíblia diz que ele veio para quê? Roubar, matar, destruir. Aí eu pergunto para você: todo ladrão, ele é estratégico. Até aqueles mais burros são. Teve vi uma, o cara entrou, roubou, pegou no sono no sofá da casa. A polícia chegou lá, ele estava dormindo. Mas para entrar ele foi estratégico, porque ele foi num momento que não tinha ninguém. O ladrão, ele vai entrar numa casa, ele não vai querer entrar no momento que tem muita gente. Ele não vai querer entrar por um lugar que está bem protegido. Ele não vai num horário que ele possa ser visto. Ele sempre procura o local ou o ambiente mais frágil para ele poder entrar. Ele sempre entra ou tenta entrar no momento de maior fragilidade, pelo lugar de menor segurança. E com a gente não é diferente. Ele sempre vai tentar tirar você da presença de Deus, do foco, do propósito de Deus, naquelas áreas que ele percebe que você está fragilizado.
Porque primeiro ele enfraquece a tua fé, depois ele te tenta. Primeiro ele enfraquece a tua fé, depois ele te tenta. Primeiro ele te afasta, ele é tão estratégico. Primeiro ele te afasta daquilo que fortalece a tua fé, para que você fique frágil espiritualmente, e depois ele vem e tenta. Primeiro ele te afasta dos ambientes, sabe, que fortalece a tua fé, depois ele te tenta. Primeiro ele te afasta das pessoas que fortalecem a tua fé, depois ele te tenta. Sempre é assim. Ele vai te afastar de tudo aquilo que fortalece a tua fé, para depois ele concluir o plano dele. Talvez você não entenda. Se nós pudéssemos fotografar o mundo espiritual, a gente ia entender o porquê que muita coisa acontece. Você não entende, mas a resistência que você tem, muitas vezes, sabe, a estar na igreja, a resistência que você tem de ir num GC, a resistência que você tem de ser discipulado, a resistência que você tem de estar na escola de inteligência bíblica, a resistência que você tem de estar andando com pessoas da mesma fé, nada disso é por acaso. Tudo isso tem um porquê. Tudo que acontece no mundo natural, primeiro é decidido no mundo espiritual. A luta não é contra a carne e contra o sangue. A luta é aqui, ó, é no mundo espiritual. Se ele venceu aqui, vai se consolidar aqui. Mas por não conhecermos, porque não nos dedicamos a conhecer, a gente acha que é por acaso. Sabe, não é nada por acaso, tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. Nem sempre você percebe, mas tem um porquê. Jesus estava com fome. E a primeira proposta do diabo foi para quê? Para que ele transformasse pedras em... O que a gente faz com pão, gente? Não vem me dizer que é vatapá não, que eu já sei. Pão serve para quê? Para comer. Jesus estava com fome. Ele vai sempre tentar na nossa fragilidade, na nossa necessidade. Ah, teu problema é financeiro, ele vai arrumar alguém para te oferecer uma propina. Ele vai arrumar alguém para te convencer, para te fazer uma proposta indecente. Ah, teu problema é no casamento, está com dificuldade no casamento, está distante da esposa, do esposo, te preocupa não, que ele vai te apresentar uma opção. Ele vai te apresentar uma opção. E o pior, que ele sempre apresenta como se fosse a melhor opção. Depois que você aceita, ele conta a verdade. Então, ele age em cima da nossa fragilidade, da nossa necessidade. Daí, a necessidade de nós estarmos fortalecidos em todas as áreas. Eu falava hoje pela manhã, para as pessoas que vieram aqui conosco, que estão chegando na igreja, que recomeçaram. A nossa vida espiritual é como a nossa vida biológica. O nosso corpo precisa de determinadas vitaminas, que se ele não tem, ele começa a ficar fraco. Espiritualmente é a mesma coisa. É por isso que existem, de acordo com a igreja cristã, com a igreja primitiva, a igreja de Atos, que diz que o povo se reunia no templo, se reunia. Por quê? Porque no templo, no culto grande, na celebração, há ingredientes que você só vai experimentar aqui. Mas o texto diz que eles também se reuniam nas casas. Por quê? Porque lá na casa, no grupo pequeno, vai ter um tipo de vitamina que você não vai encontrar aqui, chamada comunhão, que é extremamente importante para o teu fortalecimento espiritual. No discipulado você tem uma vitamina chamada cuidado, que você não tem no culto de celebração e que você não tem no GC, mas que é extremamente importante para você não cair, para você vencer a tentação e para você poder vencer também as dificuldades. Tudo tem um porquê. Então nós precisamos estar fortalecidos em todas as áreas. Aí a Bíblia diz que quando ele é tentado, o
O diabo olha e diz: ele está com fome, agora é a hora. Transforma pedras em pães. E a Bíblia diz que ele respondeu. Tem uma outra tradução que diz: e Jesus replicou. Aí a grande pergunta é: por que que Jesus replicou? Por que que Jesus respondeu e não caiu? Aí você pode dizer: porque ele era Deus. Deus não sente fome. Ou sente? Sim ou não? Não, Deus não sente fome. Deus é Deus. Deus não sente fome. A Bíblia diz que ele sentiu fome. Ele estava ali como homem. Ele estava ali como um de nós. Que a Bíblia diz que ele veio como homem, viveu como homem, sofreu como homem, morreu como homem e ressuscitou como Deus. Ali ele está como homem. A Bíblia diz que depois dos 40 dias ele teve fome. Então ele não replicou, ele não respondeu. Não é por causa que ele era Deus. Perceba que ele estava no deserto. Ele estava num lugar de escassez. Sabe, ele estava num lugar onde o calor é extremamente intenso durante o dia, onde o frio é extremamente intenso durante a noite. Sabe, ele estava fragilizado. Sabe, ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, passando um calor intenso, passando um frio intenso. Por que que mesmo assim ele respondeu e não caiu? Porque ele estava fortalecido. Ele havia saído de um período de jejum e de oração. Ele estava frágil fisicamente, mas ele estava 100%, ele estava um aço espiritualmente. E o diabo achou que como ele estava frágil fisicamente, ia conseguir o seu propósito. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós estamos dando muito mais valor ao corpo do que ao espírito. Academias lotadas, os parques de caminhada lotados, as escolas bíblicas vazias. Nós estamos dando valor muito mais à saúde física do que à saúde espiritual. E eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar da saúde física, porque eu faço atividade física praticamente todos os dias. Eu vou para a academia, eu corro. Eu estou falando que essa geração está valorizando muito mais a estética do que a genética. E como que você vai vencer o pecado? Você não vence pecado estando bombado, filho. Você vence o pecado estando bombado espiritualmente. Você vence o pecado através de uma vida de jejum, de oração, sabe, de discipulado, de estudo bíblico, sabe, de congregar, sabe, de cumprir princípio. É assim que você vai vencer pecado, é assim que você vai vencer tribulação, é assim que você vai vencer as dificuldades que vão aparecer. É assim que você vai ter sabedoria para tomar decisões certas. É assim que você vai ter estrutura para não pular do barco, para não abandonar o barco, para não desistir dos teus sonhos, para não desistir dos teus projetos. Jesus estava fraco fisicamente, mas estava forte espiritualmente. E isso nos ensina algo fantástico. Não é sobre o lugar onde você está, é sobre como você está. É sobre o quão fortalecido espiritualmente você está. Sabe, o ambiente ele influencia, mas ele não determina. O ambiente ele influencia, mas ele não determina. Não é sobre onde você está, é sobre como você está. O que determina quem fica de pé ou não é o poder da tempestade ou a ausência dela, mas é sobre o que a sua vida está sendo construída. A Bíblia fala que a tempestade veio, agitou o mar e as ondas bateram sobre as duas casas. Uma caiu e outra ficou em pé. Então o problema não é o poder da tempestade, o problema é a estrutura da casa. Porque se o problema fosse a tempestade, tinha caído as duas. Se a sua casa está construída no lugar certo,
pode vir a tempestade que vier, pode vir a luta que vier, pode vir a tentação que vier, você vai vencer, você vai resistir e você vai sair do outro lado. O que determina é isso. Se sua casa, se sua vida está sendo construída sobre a rocha, que é Cristo, que é a sua palavra, que é os seus princípios, ou se está sendo construída sobre a areia, que é a religiosidade. Cristo é a palavra. Religiosidade são costumes, são hábitos, são rituais, que com o tempo vão se tornando vazios. O que determina se você vence ou não a tentação, se você vence ou não a luta, o problema, se você desiste ou não, se você persevera ou não, é a tua estrutura espiritual. Não é sobre o poder de quem lhe tenta, mas é sobre o poder que há em você, quando você vive uma vida de oração, quando você vive uma vida de estudo da palavra, quando você vive uma vida de comunhão, quando você vive uma vida acompanhado de alguém, quando você cumpre princípio, porque a Bíblia diz, ei, é melhor serem dois do que um. A Bíblia diz, ei, você não pode andar sozinho. Obrigado. Não é sobre o poder de quem lhe tenta, é sobre o poder que há em você, é sobre um poder que está disponível para você. Qualquer pessoa que se fortaleça espiritualmente vai viver uma vida de vitória, seja sobre o pecado, seja sobre as circunstâncias, seja sobre as adversidades. A Bíblia diz que o diabo tentou Jesus mais 2 vezes, e ele replica, ele responde todas elas. Aí a pergunta é, como que ele respondeu? Como que ele respondeu? Está com um pouco de eco, viu, Guga? Cadê o Guga? Como que ele respondeu? Usando a palavra. Nos 3 casos ele usa a palavra. Querido, só o conhecimento, preste atenção, só o conhecimento da verdade me permite vencer a mentira. Só quem sabe a verdade pode combater a mentira. Quem conhece a verdade pode até aceitar uma mentira, mas quem não conhece a verdade não vai ter a opção de vencer a mentira. Se Jesus não conhecesse a palavra, se ele não conhecesse a verdade, ele teria sido enganado. E quanta gente está sendo enganado porque não conhece, porque não tem uma vida de intimidade com Deus, sabe, está trilhando caminhos, como a Bíblia diz, que há caminhos que aparentemente são bons, mas que o seu final conduz à morte. Porque não tem valorizado aquilo que alimenta o espírito. Quem não conhece erra. A Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Queridos, ninguém vence pecado passando o dia no Instagram, o dia no WhatsApp. Ninguém vence pecado passando o dia trabalhando somente, passando o dia malhando. Ninguém vence o pecado passando a vida se divertindo. Tudo isso é importante e deve fazer parte da nossa vida, mas você precisa entender uma coisa: só há uma maneira de você ser alguém vitorioso sobre o pecado e sobre as adversidades, é se você tiver uma estrutura espiritual fortalecida. Não tem segredo. Pode até haver caminhos mais fáceis, como a Bíblia diz que tem, pode até haver portas mais largas, como a Bíblia diz que tem, mas o caminho para as quais eles levam não é o caminho da vitória. Após a última tentação, Jesus expulsa o diabo da sua presença. E o problema é que tem muita gente que fica brincando e flertando com o diabo, ao invés de expulsá-lo, de eliminá-lo. Pecado, querido, ou você corta pela raiz, ou quando você perder, ou quando você perceber, você já está tão envolvido que já era. Não dá para flertar, não dá para brincar. Pecado, ou você corta ele pela raiz, ou ele vai acabar com a tua vida, ele vai acabar com a tua família, ele vai acabar com teus sonhos, ele vai acabar com o projeto de Deus para a tua vida. E aí quando Jesus expulsa o diabo,
e acaba a tentação, o que ocorre? E aqui é o caminho para encerrar. Nunca acredite quando um pastor disser que vai encerrar. Quando ele expulsa o diabo e a tentação, o que ocorre? Primeiro, a Bíblia diz que o diabo o deixou. Então, você estando preparado espiritualmente, o texto está dizendo então que se você estiver fortalecido espiritualmente, você tem poder e autoridade para expulsá-lo da sua vida, sim ou não? Sim ou não, queridos? Jesus está ali como homem. Ele não venceu dizendo assim: Senhor, eu sou Deus, o Senhor é Deus, tira esse cabo daqui. Não, ele venceu de uma maneira a nos ensinar como nós também devemos vencer. Então isso quer dizer que você estando preparado espiritualmente, você tem autoridade para expulsá-lo. Então ele só permanece se eu deixar, sim ou não? Sim ou não, querido? E a Bíblia diz que quando Jesus o expulsa, depois da terceira tentação, Jesus diz: ó, chega, sai, vaza. E a Bíblia diz que quando ele o deixa, os anjos vêm e o servem. Servir também fala de cuidar. A Bíblia diz que os anjos serviram e cuidaram dele. Os anjos supriram todas as necessidades que Jesus tinha. Os anjos o serviram. E quando a Bíblia fala que os anjos o serviram, os anjos o alimentaram. Os anjos supriram todas as necessidades que ele tinha naquele momento. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa aceitar nenhuma proposta de Satanás para ter nenhuma das suas necessidades supridas. Você não precisa. Muitas vezes vem um teste, e quando você é aprovado no teste, os anjos vêm e te servem. Agora presta atenção. Presta atenção. Aleluia. Os anjos o serviram antes dele vencer a tentação? Sim ou não? Não. O texto diz que ele é tentado, ele responde, ele replica, ele vence através da palavra. Depois ele expulsa o diabo da presença dele. Os anjos então vêm e servem. Ou seja, nós somos servidos por quem nós escolhemos servir. Ele poderia ter escolhido servir o diabo, mas como ele escolheu servir a Deus, a Bíblia diz que os anjos vêm e o servem. Nós somos servidos por quem nós escolhemos servir. E tem mais: quem vai nos servir só pode nos dar aquilo que tem, sim ou não? Você não pode dar para alguém algo que você não tem. Então, se nós somos servidos por quem nós escolhemos servir, quem vai nos servir só pode dar o que tem. E o diabo nunca vai poder lhe dar aquilo que só Deus tem. Se você escolhe servir a Ele, Ele vai te servir com algumas coisas. Ele tem coisas para você. Os discípulos, no momento que Jesus dá uma palavra dura para a multidão começa a ir embora porque achou a palavra muito dura. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir? E eles olham e dizem: para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. No Egito, a Bíblia diz que o feiticeiro chamado por Faraó, Moisés fazia um milagre, ele fazia outro, fazia um, fazia outro. Só que chega uma hora que teve coisas que só Deus fez. O que é que eu quero que você entenda? Que tem coisas que só Deus vai poder te servir. Mas isso só acontece quando você decide romper com tudo aquilo, com todas as propostas do diabo na tua vida. Quando você consegue romper com toda infidelidade à palavra, quando você consegue romper com o pecado, sabe, quando você consegue romper com os ambientes, quando você consegue romper com tudo aquilo, sabe, que coloca em jogo, que coloca em risco a tua vida com Deus. Preste atenção, nós vamos ser servidos por quem nós escolhemos servir, e a Bíblia diz que não dá para servir os dois. Não dá para servir os dois. Quando eu escolho quem servir, eu estou escolhendo quem vai me servir e o que me vai ser servido. Quando eu escolho a quem servir,
eu estou escolhendo quem vai me servir e o que me vai ser servido. E a grande pergunta é: a quem você quer servir? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia.